Fator de ajuste. No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é o fator de ajuste, vou te mostrar como que a gente pode realmente beneficiar os nossos clientes com esse incentivo da Receita Federal para reduzir o INSS de obra, mas o mais importante, eu vou te mostrar como que tu pode fugir de falsas promessas, de falsos especialistas na área, na hora da aplicação do fator de ajuste para tu não ter complicação com a Receita Federal e não pagar um preço abusivo por esse serviço. Então, se esse assunto te interessa, já gruda no vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se tu caiu de paraquedas aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e eu cuido do caos da burocracia para você. Toda segunda-feira, às 19 horas, tem um vídeo novo aqui no canal, justamente com o objetivo de mostrar para os proprietários dos imóveis a importância deles terem seus imóveis devidamente regularizados, devidamente averbados na matrícula do registro de imóveis, e também mostrar para engenheiros civis e arquitetos uma nova oportunidade de atuação dentro das suas áreas, dentro das suas carreiras. Então, se esse assunto te interessa, se tu curte esse tipo de conteúdo, eu já vou te pedir, não custa nada. Já curte o vídeo, já compartilha, já comenta, já te inscreve no canal. Cada vez que tu curte o vídeo, cada vez que tu comenta, cada vez que tu compartilha um vídeo, tu tá mostrando para o YouTube que o conteúdo é legal, que o conteúdo é bacana, que o conteúdo é relevante. E assim o YouTube entrega para mais e mais pessoas. E quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, mais imóveis regularizados nós teremos no nosso país. Então, nem que seja por pena, vai lá, curte, compartilha, comenta, te inscreve. Já curtiu, já comentou, já compartilhou? Bom, então deixa eu te dar mais um recado. Aqui abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link do nosso e-book, um mapa da regularização. O e-book mais completo que tu vai encontrar no mercado digital sobre regularização de imóveis. Lá eu te mostro como é o mercado de regularização, te mostro os principais pulos do gato que tu tem que ter na aprovação do projeto na prefeitura, quais são os principais cuidados. Falo sobre o mercado da regularização, falo sobre a Receita Federal, sobre a averbação no registro de imóveis, ideia de precificação e ainda te dou a oportunidade de tu adquirir vários bônus que podem encurtar o teu caminho de entrada no mundo da regularização. Então, se fizer sentido para ti, já clica no link ali e dá uma olhada lá. Feita a propaganda, feitas as devidas apresentações, vamos ao conteúdo que é o que interessa. Pessoal, fator de ajuste. O que está acontecendo? Parece que virou meio que moda, veio meio que unanimidade, todo mundo falar em fator de ajuste, todo mundo querer se beneficiar do fator de ajuste, quando o assunto é o INSS de obra, o INSS da Receita Federal para regularizar a obra. Primeiro, deixa eu te dar um panorama do que é o INSS de obra e como que a gente chega nesse fator de ajuste que é o queridinho do momento. O INSS de obra é um imposto relativo à mão de obra que literalmente meteu a mão na massa na hora de construir a tua casa, de construir a tua residência. É um imposto que é recolhido sobre a mão de obra que trabalhou executando a tua construção. Isso é o INSS de obra. Ah, Celso, a minha casa foi executada há muito tempo atrás, eu tenho que pagar imposto de INSS de obra. Se a tua casa foi executada há muito tempo atrás e tu tem os documentos que comprovam, que possam comprovar que a tua casa tem mais de 5 anos fiscais, documentos conforme o artigo 42 da Instrução Normativa 2021, se tu tem aqueles documentos comprobatórios, tu é isento de pagar o INSS de obra. A Receita Federal ela não tem mais o direito de te cobrar o INSS de obra de construções com 5 anos fiscais anteriores ao ano vigente. Mas, para tu poder te beneficiar da decadência, tu tem que ter os documentos do artigo 42 da Instrução Normativa 2021, para te assegurar, te resguardar e se tu vier a sofrer uma eventual fiscalização da Receita Federal, tu tem aqueles documentos para comprovar que a tua obra é decadente. Bom, não tenho os documentos, então tu tens que pagar o INSS de obra. O que acontece? O que é o fator de ajuste? O fator de ajuste é um próprio benefício que a Receita Federal disponibiliza
para se ter um abatimento do imposto. Como é que a Receita faz esse cálculo do imposto, né? Como é que ela chega nesse valor do imposto a pagar? A Receita ela pega basicamente o VAL, que é o valor atualizado unitário da mão de obra. Cada estado brasileiro tem um valor de VAL, é como se fosse um CUB. Tá? O VAL é meio que uma média do CUB, dos últimos 3 CUBs, dá para dizer mais ou menos assim. Que o VAL que a Receita utiliza, né, o valor da mão de obra que a Receita Federal utiliza, é uma média do CUB, né, que é o custo unitário básico da construção. Então, o que a Receita Federal faz? Ela, baseado nos dados que são lançados na tua CNO, no Cadastro Nacional de Obras, no tipo de construção que é lançado lá e na metragem, o que a Receita Federal faz? Ela estipula um valor de mão de obra para a tua construção e ela multiplica esse valor pela metragem quadrada da construção e ela chega a um valor, de uma remuneração de mão de obra total. Ela chega a um custo de obra por destinação, que é o COD, custo de obra por destinação, que é um valor que ela diz, ela estipula que a tua obra deve ter custado aquele valor. Com base naquele valor, ela calcula o RMT, que é a remuneração de mão de obra total daquela obra. Então, com base no RMT, ela vai te dizer que tu tem um imposto a pagar, um imposto de INSS a pagar. Ela aplica uma porcentagem sobre a mão de obra e ela vai te dizer, olha, o teu imposto é X a pagar. Esse é o imposto que eu, Receita Federal, te digo que tu tens que pagar. Mas, em contrapartida, eu te dou o benefício de tu usar o fator de ajuste. O que é o fator de ajuste? É um benefício, é um fator, uma aplicação extremamente legal. Tá? Tem gente que ainda fica com o pé atrás de usar. Será que é legal? Será que não é legal? Né? Será que pode? Será que não pode? Não. Ele é balizado pela própria Receita Federal. E o fator de ajuste ele te diz para tu poder usar, te beneficiar do fator de ajuste, tá? Tu tem que ter são para declarações a partir de outubro de 2021 para cá. Então, se tu construiu de outubro de 2021 para cá, tu podes, através do sistema e-social, fazer o lançamento da mão de obra que trabalhou na tua construção, ou seja, tu cadastra o trabalhador lá no e-social, tu lança os dados do trabalhador, tu lança a remuneração que aquele trabalhador recebeu mensalmente durante aquela mão de obra, né, durante aquela execução daquela construção, e quando se atinge um fator determinado pela Receita Federal, uma porcentagem, né, que tu paga, a Receita Federal ela te isenta do restante do pagamento. Então, resumidamente, é o seguinte: se tu tem uma obra de até 350 metros quadrados, se tu entregar e pagar ininterruptamente, a partir de outubro de 21 para cá, o tempo que determinar a tua obra, tu pagar o imposto relativo ao recolhimento daquele funcionário que trabalhou ali, entregar mês a mês, tu pagar o imposto lá, a tua obra começou em janeiro de 2022, né? E lá em fevereiro tu entrega, tu paga o imposto, tu entrega desse efeito web, tu paga o imposto, tu faz a mesma coisa em março, abril, maio, junho, ou seja, tu vai declarando ininterruptamente durante os meses, durante o tempo de duração da tua obra. E pagando aquele imposto, declarando aquele funcionário, o que acontece? Se a tua obra tem até 350 metros quadrados, quando tu paga 50% do valor determinado pela Receita Federal, tu é isento do imposto, tu não precisa pagar mais. Ou seja, tu já te beneficiou do fator de ajuste, o teu INSS de obra vai sair zerado. Se a tua obra tem mais de 350 metros quadrados, essa porcentagem passa a ser de 70%. Então vejam, a partir do momento que tu conhece um pouquinho, que tu sabe que tu tem um valor de imposto a recolher, tu começa a declarar a mão de obra e chegar naquela porcentagem, com certeza o teu restante do imposto vai ser zerado. Então o fator de ajuste, ele como é que eu posso dizer? Ele é um benefício que a Receita Federal te propôs, te bota na mão para tu poder
tu poder pagar menos imposto, para tu não pagar o imposto cheio. Né? Então, assim, mas Celso, a minha mão de obra ela não é CLT, não tem problema. Desde que tu tenha um imposto, os dados daquele funcionário, dados reais, né, gente? Não vamos fazer bobagem. Desde que tu tenha dados reais daquele funcionário, tu tenha um recibo de comprovação de pagamento daquele funcionário, com a assinatura dele, tá tudo tranquilo. Tu pode usar esses recibos para te beneficiar do fator de ajuste. Tá? Então tu lança aquela mão de obra no e-social, tu lança os dados, tu paga aquilo mensalmente e tu te beneficia do fator de ajuste. A grande sacada é para quem está iniciando a obra é tu fazer um acompanhamento, tu fazer um planejamento mensal da tua obra, um planejamento tributário que a gente chama. Por quê? Porque tu não paga multa, se tu não deixar atrasar, tu não paga multa retroativa, né? Tu paga o imposto mínimo no mês ali, e tu vai fazendo, e quando chegar, né, tu divide o valor do teu imposto pelos meses, e quando tu chegar lá no final, tu já vai ter pago tudo que tu precisa, ter pago, se a tua obra tem até 350 metros quadrados, tu vai ter pago o imposto com 50% no mínimo, 50% de redução do valor do INSS, não vai sair pesado no bolso, vai sair em parcelas diluídas no mês durante a tua construção, né? Então procura um profissional que faça um planejamento tributário adequado para ti. Agora, uma coisa muito importante, tá, gente? E que eu quero alertar vocês. Como é que funciona o serviço do planejamento tributário para quem trabalha com fator de ajuste? Pessoal, tem muita gente aí dizendo e fazendo propaganda de que cobra um percentual de 30% de honorários sobre o valor da economia gerada, né, no INSS de obra. Quando a gente faz um planejamento retroativo, que a gente gera uma economia grande para o cliente, né, que a gente consegue fazer um processo retroativo, consegue reduzir o INSS de obra, é extremamente justo, certo? Se cobrar um honorário de 30% sobre a economia gerada no INSS de obra. Agora, tu usar o fator de ajuste, né? Tu querer dizer, tu pegar uma obra que tu sabe que é decadente, tu sabe que tu não precisa pagar INSS de obra, porque tu tem a documentação, aquela obra, ela não precisa pagar imposto, e o profissional que tu contrata querer te cobrar 30%, fazer um cálculo estimado do que daria o imposto a ser pago, e ele querer te cobrar 30% sobre uma obra decadente, eu já não acho justo, eu acho uma falta de ética até. Porque são serviços totalmente distintos, são serviços totalmente diferentes. Uma coisa é tu fazer um processo de decadência de uma obra, que tu tem os documentos comprobatórios, tu faz o lançamento no SERO, no Sistema Eletrônico de Regularização de Obras, tu faz o lançamento e tu prova que aquela obra é decadente. A pessoa ela tem o direito daquilo, ela tem os documentos que comprovam aquilo, não importa se o imposto era 50 mil, ou 100 mil, ou 200 mil, ela tem o direito de zerar o imposto, se ela tem a documentação, beleza, tu vai fazer um serviço de decadência de obra. Agora, tu imagina tu pagar, fazer uma simulação que a obra era 100 mil de INSS e tu querer cobrar 30% para uma obra decadente. Não, isso não condiz com a realidade do mercado. Então, vocês cuidem. Agora, se vocês vão fazer um planejamento tributário, ou vão fazer uma aplicação do fator de ajuste, né, retroativo e gera uma economia no INSS de obra, é totalmente justo cobrar um honorário de 30% sobre a economia gerada, sem dúvida nenhuma, porque é um serviço que um profissional especializado, gabaritado, ele vai te propiciar uma economia de 40%, 50%, né, do INSS de obra. Então vocês tomem cuidado com essas armadilhas do mercado. Então, basicamente, o vídeo de hoje era para te falar isso, tá? Que o fator de ajuste é um benefício da Receita Federal, tem que seguir algumas regras, né? Tem que ter uma declaração ininterrupta, tem que ter funcionário lá, recibo de pagamento. Se o funcionário for MEI, bom, beleza, também pode, sendo que são 5 categorias de MEI que pode. Né? Então,
Gente, cuidem, cuidem. E se a dica é, se vocês forem iniciar uma obra nova, se programem, façam um planejamento tributário. Vocês vão pagar menos imposto, vocês vão pagar um imposto justo, vocês vão pagar um imposto reduzido, vocês vão pagar, vai ser diluído mês a mês, vocês não vão nem sentir isso, porque quando a gente faz tu gera um boleto para pagar de imposto atrasado, é uma paulada só. Então, assim, você só tem vantagem se vocês fizerem um planejamento tributário. E não se preocupem que o fator de ajuste é balizado pela Receita Federal, não tem nada de manha, não tem nada de esqueminha, né, para falar, para aplicar o fator de ajuste. Pessoal, eu espero sinceramente que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, vocês tenham gostado. E se fez sentido para vocês, já curtam, já comentam, já compartilhem. Se eu não deixei claro alguma informação, por favor, deixe nos comentários, que a gente faz outro vídeo, eu respondo. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou atrás da informação. O importante é que a gente tenha esse canal de comunicação e eu tentar mostrar para vocês realmente a importância da regularização dos imóveis de vocês e alertar vocês para essas armadilhas de mercado, porque tem gente querendo... Deixa assim. Eu espero que o vídeo de hoje tenha feito sentido e até a próxima semana, se Deus quiser. Tamo junto, um abraço, fui!